escândalo que toma conta do governo, e nós vamos fazer uma fala muito especial e dirigida ao Tribunal de Contas da União, para que possa processar rapidamente isso. Todos, ou uma grande parte do plenário, deve conhecer que a Caixa Econômica Federal encerrou irregularmente 525 mil contas de pequenos poupadores. Eu repito, 525 mil contas de poupadores brasileiros. Mas ela não encerrou mandando um telegrama, e-mail ou comunicando a esses brasileiros que estavam encerrando essas contas com saldo. Mais do que isso, o banco se apropriou desses recursos e utilizou no seu balanço para, em outra manobra, gerar um lucro adicional de 719 milhões de reais. Em outras palavras, a Caixa Econômica Federal passou a mão em 719 milhões de reais de poupadores brasileiros. E todos nós sabemos qual é o perfil dos poupadores ou de contas que estão inativas há 3 anos. São contas com baixo numerário, com números pequenos de poupança, sobretudo do mais simples brasileiros. A Caixa Econômica Federal acresceu esse lucro e agora chega no Tribunal de Contas para julgamento final, a quem nós pedimos que, com toda a sua presteza, apesar de tantos outros problemas para apreciar do governo federal, o ministro relator possa levá-lo mais rapidamente. A Caixa Econômica acresceu o seu lucro, saindo de 5,4 bilhões para 6,1 bilhão. Ou seja, seguramente o Tribunal de Contas vai precisar confirmar um crime contra o sistema financeiro nacional. E tudo isso por motivos óbvios, mais uma vez, na surdina que a tinham calado, como se os brasileiros não tivessem instrumentos para acompanhar tudo isso. Essas contas inativas eram inclusive a períodos inferiores a 3 anos. Nós não estamos falando de conta inativa de 20, 30 ou 40 anos, que o próprio banco tomasse medidas para encontrar efetivamente os donos ou herdeiros. Da forma mais fácil, a Caixa Econômica resolveu se apropriar de 719 milhões de reais dos mais humildes brasileiros. E a defesa que a Caixa Econômica Federal faz ao Tribunal de Contas da União é a mais atrapalhada possível, porque ela argumenta a utilização de legislações que são desmoralizadas e desconsideradas ou desmentidas pelo próprio Banco Central e pela própria Corregedoria Geral da União. Precisa-se deixar claro que não há qualquer tipo de regulamentação que permitisse à Caixa Econômica Federal lesar esses mais de 500 mil brasileiros, botando a mão no seu dinheiro e transformando em número contábil em lucro por parte do banco. E mais ainda, os pareceres técnicos, tanto do Banco Central quanto da Corregedoria Geral da União, evidenciam que essas práticas são ilegais. O que aconteceu foi um confisco secreto de contas de brasileiros, da mesma forma que as pedaladas foram feitas às escondidas, foram gerando resultados fictícios e mentirosos em relação ao superávit fiscal e, mais ainda, sobretudo fazendo com que o Tesouro pagasse de forma indevida juros aos bancos oficiais quando não tinha autorização para as operações de crédito. Portanto, o que nós vimos aqui
é pedir ao Tribunal de Contas da União, ao ministro relator, que possa rapidamente falar sobre esse processo que está pronto para pauta e que os ministros do Tribunal de Contas possam, de forma isenta, como fizeram em relação ao julgamento, considerando crime de responsabilidade fiscal às pedaladas, determinar que a Caixa Econômica devolva o dinheiro que roubou dos mais de 500 mil brasileiros, devolvendo os 719 milhões que utilizou para o seu balanço, aumentando a sua geração de caixa e a geração de lucro. Com a palavra, o eminente Tribunal de Contas da União.